Palma para Jesus. Glórias a Deus. Bênção de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. A bênção do Senhor, querida, ela não para em você. Diga para o teu irmão assim: a bênção do Senhor, ela não para em você. Ela é de geração a geração. Amém? É de geração a geração. Não tem como, querido, não tem como. De nós, todo o nosso trabalho, todo o nosso fruto, toda a nossa dedicação. A própria palavra do Senhor diz, né? Que todo o trabalho na obra do Senhor não é em vão. Então, tudo que você semear hoje, tudo que você plantar hoje, vai dar muitos frutos na tua casa, na tua família, com os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e os filhos dos filhos dos filhos, por gerações a geração. Amém? Glória a Deus. Querido, estamos no ar então com o nosso culto da família. Glórias a Deus. Bênção de Deus. Você que está aí na sua casa, que o Senhor te abençoe. Que seja um domingo cheio da presença de Deus, cheio da unção e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Eu costumo dizer nos meus devocionais, todos os dias, que o Senhor preparou cada dia da nossa vida para nos abençoar. Ele separou cada dia para nos abençoar. Ontem você foi abençoado, hoje será, amanhã também, e assim será até que Ele venha sobre as nossas vidas. Amém? Mas para isso, querido, a gente precisa ter um entendimento. Para isso a gente precisa ter um entendimento. Não se cancele. Diga para o seu irmão assim: não se cancele. Por que você vai entender isso? Por que você vai... Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas, querido, que têm se cancelado. Tem muitas pessoas que tem tudo para dar certo. Tem muitas pessoas que está pronta para dar fruto, mas por um motivo ou outro se cancelam. Sabe quando está tudo certo, tudo prontinho, e vem uma situação e aquela pessoa ela se cancela ela mesma sozinha. Às vezes, isso que eu quero deixar claro para você hoje, às vezes o cancelamento mais cruel não vem dos outros, vem de nós mesmos. O cancelamento não vem, o pior e o mais cruel, não vem dos outros, vem de nós mesmos. Vem de dentro de nós, nós que se cancelamos. São aqueles pensamentos que quem já não pensou assim, eu falei demais, ninguém vai me perdoar. Quem já não pensou isso? Quantas vezes a gente já pensou nisso? Quantas vezes a gente já falou isso? Quantas vezes a gente disse, eu falhei? E quem não falha, né? Quem não falha? Quem não falha? E muitas vezes, o nosso cancelamento, o maior cancelamento nosso, ele vem da onde? Ele vem de dentro de nós mesmos. Porque nós nos cancelamos nós mesmos. Porque pensamos e falamos isso. Eu falei demais, ninguém vai me perdoar. Eu não mereço uma nova chance. E muitas vezes a gente se cala. A gente se cala. Porque se esconde. Para se cancelar, a gente fica escondido. E a gente não tenta, a gente se cala, se esconde, para não tentar de novo. Mas eu quero, essa manhã, eu quero dizer uma coisa para você.
esse tipo de voz de cancelamento, esses pensamentos sobre você não é de Deus. Esses pensamentos, essa voz que faz você se cancelar, você que está aqui, você que está aí do outro lado, você que está nos assistindo, essa voz não é de Deus para a tua vida. Essa voz de cancelamento, ela não é de Deus. Ela não é de Deus para a tua vida. Abre aí Romanos 8:1. Olha o que diz a palavra de Deus. E esse sim é a palavra de Deus a respeito da tua vida. Muitas vezes a gente se cala, se esconde e para de tentar. E para de tentar. Mas sabe de uma coisa, querido? Esse tipo de cancelamento não é a voz de Deus para a tua vida. Esse tipo de cancelamento, esse tipo de pensamento, eu falei demais, ninguém vai me perdoar, eu não mereço uma nova chance. Talvez você está aí do outro lado, talvez você esteja aqui, pessoas que estão aqui, já estão se cancelando há muito tempo. Já estão se condenando há muito tempo, porque eu falei, porque eu errei, porque ninguém vai me perdoar. Então tem épocas da nossa vida que é assim. A gente não pode parar. A gente não pode parar de tentar. Nós vamos errar, nós vamos falhar. Mas a única coisa que nós não podemos parar é de tentar. E quando vem uma voz dizendo isso para mim, para você, você falhou demais, ninguém vai te perdoar, você não merece uma nova chance. Essa voz não é de Deus para a tua vida. Esse cancelamento não é de Deus. A palavra de Deus para a tua vida nessa manhã está lá em Romanos 8:1, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a voz de Deus para ti nessa manhã. É a voz de Deus para você que se cancelou por muito tempo. Você que falha. Você que acha que não tem perdão. Você que acha que não consegue mais. Você que se esconde. E quantas pessoas estão escondidas nesse momento? Porque acham que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Que não tem mais perdão para as suas vidas, que não tem mais chance nenhuma, que não há mais chance. Teve uma época na minha vida que foi muito, muito cruel. Só eu e o Senhor sabemos o que eu passei. Mas em nenhum momento eu me cancelei. Em nenhum momento eu deixei aquela situação me paralisar. Tentaram, mas não conseguiram. Porque a palavra de Deus, querido, sobre a minha vida, porque quando eu entendi o que era o Evangelho, quando eu comecei a entender, já não havia mais espaço para cancelamento na minha vida. Porque se eu tivesse me cancelado, se eu tivesse pensado dessa forma, se eu tivesse agido dessa forma, eu não estaria aqui hoje. E muitos não estão porque se cancelaram e deram ouvido à voz que não é de Deus. E essa voz que te cancela, ela não é de Deus, com certeza ela não é de Deus. A voz de Deus sobre a tua vida é essa em Romanos 8:1 que diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pedro, ele viveu esse sentimento. Depois que eu anotei aqui, depois que ele prometeu fidelidade a Jesus, ele negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Pedro falhou? Sim ou não? Se Pedro falhou que andava com Jesus,
Se Pedro tentou se cancelar, porque se nós lermos a história, Pedro negou Jesus 3 vezes. Falhou. E quando ele negou, ele se cancelou, ele se escondeu, sim ou não? Então, não é uma coisa minha e sua. Ele achava que não tinha mais perdão, que não tinha mais jeito, porque ele tinha negado Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes. E o peso daquela vergonha foi tanto, que a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E se afastou, e se escondeu. E talvez, querido, ali Pedro tenha pensado, eu não sou mais digno de segui-lo. E quantas vezes a gente pensa assim? Quantas vezes a gente pensa assim? Mas Jesus não desistiu dele. Jesus não desistiu de Pedro. Assim como ele não desiste da tua vida, assim como ele não desiste de você. A maior crueldade que a gente faz com nós mesmos, querido, é quando a gente se cancela. Não é os outros, mas é nós. A crueldade na nossa vida que nós fizemos com nós mesmos é quando nós nos cancelamos, porque falhamos, pecamos e achamos que não somos mais, não temos mais direito ao perdão. Mas Jesus, ele não desistiu de Pedro. Assim como ele não desiste da tua vida. Pelo contrário, Jesus o reencontrou e restaurou e comissionou ele. Em João 21:17, olha o que diz aí. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Porque essa palavra, querida, é para a tua vida, é para você que está aqui, é para você que está na sua casa, que está nos assistindo, ou que vai nos assistir, e que se cancelou. E essa é a maior crueldade que você está fazendo com a sua vida. Porque como eu falei lá no início, teve uma época da minha vida que até tentaram me cancelar. Até os pensamentos vinham para mim parar, para mim desistir. Condenavam, atiravam pedra. Mas quando eu entendi que o Senhor Jesus estava na minha vida, e até hoje eu entendo isso, porque a gente incomoda muita gente. Tem uma música que fala isso, né? Como é que é, Rosa? Não sei o que incomoda muita gente, como é que é? Hã? É um elefante. Tá quase igual. Então a gente incomoda muita gente. Uma Tati incomoda muita gente. Uma irmã Rosa incomoda muita gente. 2, então, meu Deus. Uma irmã Hilda incomoda muita gente. Um pastor Celso incomoda muita gente. Uma pastora Joana incomoda muita gente. Uma Ângela daquele tamanhão incomoda muita gente. É sério. É sério. Por isso, querido, que muitas vezes nós temos esses pensamentos. Puxa, eu falhei. Puxa, eu não sou mais digno de perdão. Puxa, eu vou me afastar, eu vou me esconder. E Pedro também pensou a mesma coisa. Pedro, ele anunciou fidelidade a Cristo. Ele disse, não, eu não vou não. Eu estou junto contigo, eu não vou te negar. E quantas vezes nós falamos isso para Cristo? Senhor, conta comigo, eu estou contigo. Eu não vou negar, eu não vou. E muitas vezes nós falhamos. E Pedro também foi a mesma coisa. Pedro, ele falou para Cristo, Senhor, a minha fidelidade está contigo.
Mas ele negou Cristo 3 vezes. E ele se afastou, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Pedro tentou se isolar, Pedro tentou se cancelar. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus o reencontrou. E além de reencontrar, ele deu uma missão e ele comissionou ele. O que diz aí em João 21:17? Cuida das minhas ovelhas. Nós mesmo, querido, nós nos cancelamos. Nós mesmos somos cruéis com nós mesmos. Porque vem de dentro, nós queremos nos cancelar, nós queremos nos afastar, nós queremos nos esconder. E o Senhor Jesus tem uma comissão para mim, Ele tem uma missão para mim e para você, de cuidar das suas ovelhas. Ele quer usar a sua vida, Ele quer te reencontrar, Ele quer te achar. Ele quer que você saia do esconderijo, Ele quer que você saia desse pensamento, quer que você saia dessa situação, porque essa voz não é de Deus que diz para você, olha, você não é digno de perdão, você não é digno de estar na presença do Senhor, você não é digno disso, você não é digno daquilo. Essa não é a voz de Cristo para a tua vida. A voz do Senhor para a tua vida, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É nós que nos cancelamos, é nós que nos tornamos cruéis de nós mesmos. Eu não posso fazer, eu não consigo fazer, eu não sei fazer, eu não sou digno de fazer, eu não consigo. Mas um dia, querido, nós juramos e colocamos diante do Senhor que nós não íamos negar Ele. E muitas vezes a gente acha que negar Cristo, muitas vezes a gente acha que negar Cristo é não falar dele. Mas negar Cristo muitas vezes é não fazer aquilo que Ele comissionou eu e você a fazer. É negar Ele, muitas vezes, é porque a gente nos cancela, nós mesmos nos cancelamos. Nós mesmos nos cancelamos. Porque nós ficamos pensando, não, mas eu não sou digno, eu não posso. Eu não consigo, eu falho demais. Eu não sou digno de perdão. Sabe quantas vezes, querido, na nossa vida, e eu passei por isso anos atrás, quando tentaram me cancelar, quando tentaram fazer eu parar, quando pensaram que eu ia desistir. E até hoje é a mesma coisa. Até hoje é a mesma coisa. Só que a gente precisa entender, querido, que aquele que está em Cristo Jesus não há condenação. E Jesus, Ele nos comissionou. Ele disse, Jesus, Ele não desistiu de Pedro, assim como Ele não desiste de você, você que está aí, você que está na sua casa. Pelo contrário, Jesus reencontrou ele, restaurou e o comissionou ele, dizendo, cuida das minhas ovelhas. Talvez você tenha autoridade e não saiba. Ou talvez você tenha se sabotado. Talvez você parou de orar porque se sente indigno. Talvez você parou de servir porque você se acha incapaz. Talvez você esteja preso em um erro antigo, achando que não tem mais volta. E eu estou falando para você que está nos assistindo e você que está aqui. Talvez a gente se encaixe em alguma dessas frases aí que eu coloquei.
Talvez você esteja aí, você parou de orar, porque eu não sou digno. Talvez você está se sabotando, porque você parou de orar, porque você diz, nada acontece na minha vida. Eu não sou digno. Talvez você parou e achando que é incapaz. Você acha que eu sou capaz de estar aqui? Mas é o Senhor que me capacita. Eu não sou capaz, mas é o Senhor que me capacita. Você acha que a Tati, quando subiu aqui, ela era capaz de estar aqui? Não, mas o Senhor o capacita. Se nós somos dignos de estar aqui? Não, mas o Senhor nos capacita para que a gente venha com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, com todos os nossos pecados, mas o Senhor nos capacita para que a gente esteja aqui buscando a Ele. Porque é uma missão para mim e para você. É uma missão de nós apacentarmos as ovelhas do Senhor. Isso não é para mim, não é só porque eu sou pastor, não é para o pastor Celso, não é para o pastor João, não é para a pastora Rosa, mas é para todos. Todos nós somos pastores para cuidar das nossas ovelhas, para cuidar do rebanho que o Senhor nos deu, para cuidar das pessoas que estão do outro lado. E eu tenho ficado muito alegre, querido, com o alcance que nós temos alcançado aí, pessoas de vários lugares, de outros lugares, que mandam mensagem, que conversam com a gente, que falam com a gente. Pessoas que eu nem conheço, eu acho que eu tenho umas 10 pessoas que eu nunca vi, mas conversam comigo. Através da rádio, através do devocional, através do podcast que a gente faz, através das nossas redes sociais. Agora, somos capazes? Não. Mas o Senhor nos capacita. E muitas vezes a gente tem carregado esse peso. A gente está preso num erro antigo e acha que não tem mais volta. Mas o Senhor Jesus, Ele está dizendo para você, você não está cancelado. O Senhor Jesus nessa manhã, para você que está aqui, e Ele preparou essa manhã para falar contigo, para falar com você essa manhã, para falar com você que está aí na sua casa, para você que vai assistir depois. Você não está cancelado. Você não está cancelado. Você não está cancelado. Pelo contrário, você está sendo convidado nessa manhã, nessa semana, nesse dia, para recomeçar de novo. Você não está cancelado. Você não está cancelado nessa manhã. Por que tem muita gente, querido, que está parado? Por que tem muita gente que não tem mais força para caminhar? Porque se cancelaram. Ficaram dando ouvidos a vozes que não é de Deus. E o Senhor Jesus está falando para você nessa manhã, dizendo, você não está cancelado. Você não está cancelado. Você, nessa manhã, está recebendo um convite do Senhor nessa manhã de domingo, que Ele preparou essa manhã para te abençoar. Ele preparou esse dia para te abençoar. Ele preparou esse dia para falar com você, dizendo, você está recebendo um convite meu. O Senhor está falando para você, para recomeçar de novo. O Senhor, Ele está dizendo para você, o recomeço, o convite meu para a tua vida é o recomeço. É para você recomeçar. Pedro, ele recomeçou. Pedro, ele reencontrou o Senhor Jesus. Pedro, ele negou o Senhor. Ele se afastou, ele mesmo se afastou.
Ele mesmo quis se esconder. Mas ele foi encontrado e ele foi abençoado pelo Senhor quando disse: apacenta as minhas ovelhas. Ou cuida das minhas ovelhas. Então, querido, a gente pode saber disso nessa manhã. O Senhor nos trouxe aqui para que a gente possa entender isso. Eu não estou cancelado, você não está cancelado. O Senhor está te convidando para que você recomece tudo de novo. Para que você saiba que Ele te reencontra nessa manhã e diz para você: recomeça tudo de novo. Não se cancele. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Apacenta a minha família, apacenta a família que eu coloquei nas tuas mãos, apacenta os vizinhos que eu coloquei nas tuas mãos, apacenta os teus colegas que eu coloquei diante de você. Não se cancele. Não se cancele. Se você está cancelado, se você se cancelou, o Senhor Jesus, Ele está dizendo para você, Ele está convocando você, Ele está trazendo um convite especial para a tua vida nessa manhã. Ele está dizendo: está na hora de recomeçar. Está na hora de recomeçar. Porque se nós olharmos, querido, para aquela cruz, essa cruz aqui, ela foi imparcial. Sim ou não? Ela não foi imparcial. Ela foi parcial, ela foi completa. Ela foi completa. Não foi só por mim, não foi só pelo pastor Celso. Ela foi por todos nós. Porque a cruz, o papel, querido, de Cristo, a cruz de Cristo, ela não foi parcial. Ela foi completa. Ela foi por mim e por você. Para todos aqueles que estão ouvindo, aqueles que vão ouvir, é só nós olharmos para a cruz que está vazia e nós vamos entender: essa cruz, ela foi completa na minha vida. Essa cruz, ela não foi só para mim, mas ela foi para todos. Ela foi completa. E a graça do Senhor, ela nos cobre. A graça do Senhor cobre os nossos pecados, as nossas falhas. A graça do Senhor cobre os nossos pecados, cobre as nossas falhas e até os rótulos que nós mesmos colocamos em nós mesmos. Que nós lançamos sobre nós. E uma das coisas que eu anotei aqui: Deus não vê você como um cancelado. Ele não vê você como um cancelado, mas Ele vê como um filho amado em um processo de restauração. Ele não vê você como um cancelado. Ele não vê você, não olha para você, não, aquele lá não. Ele olha para você e vê você num processo de recomeço. Ele vê você um processo de recomeço. Ele não vê você como um cancelado, mas Ele vê como um filho amado. Ele vê você como um filho amado em processo de restauração. Diga para o teu irmão assim, você que está aqui, você que está aí na sua casa, diga assim: você tem a certeza que você é um filho amado e está num processo de recomeço. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? A melhor coisa, querido, é nós recomeçarmos, sim ou não? Melhor coisa é nós recomeçarmos. Eu caí, eu levanto e recomeço de novo. Eu caio, eu levanto e eu recomeço. Porque esse é o processo da nossa vida. Esse é o processo. Então a gente precisa entender isso, que nós estamos sempre num processo de recomeço. Amanhã você recomeça um novo dia. Processo. Terça você recomeça um novo dia. Processo de recomeço na tua vida.
Porque é assim processo de recomeço, de restauração na tua vida. Todos os dias nós passamos num processo de restauração. Todos os dias. Nós passamos por um começo, um processo de recomeço e de restauração nas nossas vidas. Nenhum dia é igual a outro. Nenhum dia é igual a outro. Porque todos os dias nós estamos num processo de recomeço e de restauração. Se não faz o que você fez ontem, você não faz a mesma coisa. Sempre tem um processo de recomeço. Sempre tem algo novo na tua vida. Sempre tem algo novo. E eu quero que nessa manhã, querido, você que está aí na sua casa, você que está aqui, eu quero te desafiar para que você, a partir desse momento, você pegue, ou anota aí, que você pegue um papel e tudo aquilo que você tem usado para se condenar. Eu quero que você escreva isso. Se você tem aí, escreve agora. Se você não tem, escreva depois. Ou melhor, se você está com o seu celular aí, escreva no seu celular. Tudo que você tem se condenado. Tudo que tem cancelado você. Eu quero te desafiar nessa manhã, você que está aqui, você que está aí na sua casa. Eu quero desafiar você, querido, para que você escreva tudo o que você tem usado para te cancelar. Talvez você possa escrever lá, pastor, mas eu não falo bem, eu também não. Pastor, mas eu tenho isso, eu também não. Talvez o que você precisa, querido, é saber disso. É você anotar tudo o que você tem usado para te condenar. Para te cancelar. Talvez o que você precisa é isso. É anotar tudo o que você tem usado para te condenar. E você vai escrever isso numa folha, você vai colocar num lugar. E que você, isso eu te desafio para você fazer, porque isso é um ato profético, querido, é coisa que é no mundo espiritual. Se você não consegue entender as coisas naturais, como você vai entender as coisas espirituais? Porque se você chegar e escrever tudo que tem cancelado a tua vida, tudo que você tem usado para te cancelar, e você escrever num papel, eu te desafio para que você anote tudo isso. E que depois você rasgue. Você anota e depois rasga. E lança fora da tua vida. Isso é um ato profético. É você escrever, é você lembrar e colocar ali, isso tem me cancelado, isso tem me cancelado, isso tem me cancelado, isso tem assim, assado. Anota tudo. E depois rasga e lança fora da tua vida. Você vai ver como muitas coisas vai mudar na tua vida. Porque a gente muitas vezes não lembra. E muitas vezes a gente não se dá conta que nós estamos nos cancelando nós mesmos. Então tudo que você tem usado para te cancelar, anota numa folha. Anota numa folha, escreve, declara em oração e lança fora. E diga para Deus, Senhor, me perdoa. Diga para Ele, ora para Deus e diga para Ele, Senhor, me perdoa. Tem gente que vai usar uma folha inteira, vai usar a folha atrás, daqui a pouco vai usar até um caderno inteiro. Porque se usa situações para se cancelar. Pessoas que estão paradas há anos, pessoas que se cancelaram porque acharam que não tinha mais perdão.
Mas está na hora de você ser restaurado e começar tudo novo na tua vida. Quem está em Cristo, não há condenação. Quem está em Cristo, querido, não há condenação. Então, se nós fizermos isso, se nós anotarmos isso, se nós escrevermos isso, sabe qual é a primeira coisa para o milagre acontecer na tua vida? É a obediência. Sabe quando que as coisas começam a acontecer na nossa vida? Quando nós obedecemos a palavra de Deus. E quando você chegar na sua casa, você vai começar a lembrar, não precisa ser de uma hora para outra, mas deixa ali o caderno, deixa a caneta ali e vai anotando. E no final do dia, você vai orar para Ele, vai orar para Deus e vai dizer: Senhor, me perdoa. Porque essa manhã de domingo, e nesse dia de domingo, eu resolvi a me perdoar também. E rasgue e lance fora isso. Rasgue, querido, e lance fora e diga: isso não vai mais paralisar a minha vida, isso não vai fazer com que eu me cancele mais. Porque tem muitas situações na nossa vida, e que você que está aí do outro lado também se cancelou, achando que não é digno, usando situações para te cancelar. E fale para o Senhor Jesus nessa manhã, dizendo: Senhor, eu resolvi a me perdoar, eu resolvi, assim como o Senhor me perdoa, eu também resolvi a me perdoar. E a partir de hoje, essas situações não vão mais fazer eu paralisar. Não vão fazer mais eu ser cancelado. Porque a palavra diz que João, ele foi reencontrado pelo Senhor e restaurado. E nessa manhã, o Senhor está te reencontrando. E está restaurando os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida, a tua casa e a tua família. Fica de em pé, querido. Escreva tudo que tem te cancelado. Escreva tudo que o inimigo tem usado para te cancelar. Feche seus olhos. Você que está aqui, você que está aí na sua casa. Você que está... Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Falei para você escrever, para você colocar num papel. Mas você também pode fazer isso nessa manhã diante do Senhor. Também você pode entregar nessa manhã, essa manhã que o Senhor, Ele preparou para ter um encontro contigo. Para te reencontrar. Para te restaurar. Nessa manhã, o Senhor Jesus, Ele está dizendo para você, Ele está dizendo: eu te perdoo. E falta uma palavra para sair da tua boca, dizendo: Senhor, se o Senhor me perdoa, eu também resolvi a me perdoar nessa manhã. Então, querido, fale com Deus nessa manhã. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Talvez você só precise abrir a sua boca e falar aquilo que tem te cancelado, aquilo que tem feito você se cancelar. Talvez essas situações você tenha sido tão cruel com você mesmo. Talvez você tenha ouvido vozes que não é de Deus para a tua vida.
dizendo que você não é digno, dizendo que você não tem condições, dizendo que você falhou demais, dizendo que você errou demais, dizendo que você pecou demais. Talvez nessa manhã o que você precisa é chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu entendi que nessa manhã eu fui muito cruel comigo mesmo. Eu me cancelei. Eu me privei de muitas coisas. Parei de fazer aquilo que o Senhor colocou para mim fazer. Parei de cuidar, Senhor, do teu rebanho. Falei, Senhor, quando eu disse que seria fiel com o Senhor até o fim. Assim como Pedro jurou fidelidade, querido. E ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. Mas o Senhor não desistiu de Pedro. E Ele não desiste de você também. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você que está aqui, você que está aí na sua casa. Você que parou, você que se cancelou, você que se escondeu, você que se afastou, você que está longe. Nessa manhã o Senhor está falando para você. Ele está dizendo: você é filho amado meu. Você é filho amado meu. Você é filho amado meu. Você não entendeu ainda, mas o Senhor, Ele está dizendo para você: você é filho amado. Você que se cancelou por muito tempo, você que se afastou por muito tempo. Mas o Senhor, nessa manhã Ele está dizendo: você é filho amado. Tenha certeza que você é filho amado. Tenha certeza que eu te amo, disse o Senhor. Tenha certeza que você está num processo de recomeço, de restauração. Eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei. E nessa manhã, querido, o que você precisa é falar para Ele, dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, mas essas coisas agora não vão mais fazer eu me cancelar, não vão fazer mais eu parar. Fale com o Senhor. Você é filha amada do Senhor. Não seja mais cruel com você mesmo. O Senhor está dizendo para você nessa manhã: eu te perdoo. E vamos começar junto um processo de restauração, de recomeço. Não se cancele mais. Não se cancele mais. Talvez você precise falar isso para o Senhor. Dizer: me perdoa, Senhor, porque eu parei, Senhor, no meio do caminho. Porque eu falhei em muitas coisas. Porque eu errei em muitas coisas. E principalmente porque eu dei ouvidos. Porque eu dei ouvidos a vozes que não eram tuas.
Deus, nessa manhã, Ele está te perdoando. Escolha. E também escolha ser perdoado pelo Senhor. Escolha se perdoar. Escolha se perdoar também. Você pode dizer para o Senhor, Senhor, em Ti eu posso recomeçar, Senhor. Em Ti eu posso recomeçar de novo, Senhor. Coloca a mão no seu coração. Pai, muitas vezes somos nossos piores juízes. Carregamos culpas, vergonhas, medos. E temos medo de recomeçar. Mas nessa manhã, Senhor, nesse dia de hoje, nós nos rendemos à Tua graça. Nós nos rendemos à Tua presença, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a nós vermos como o Senhor nos vê, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos perdoa. Nos ajuda, Senhor, a nós vermos como o Senhor nos vê. Perdoados, amados, restaurados. Nos ajuda, Pai, abre a nossa visão, Senhor. Abre a nossa visão, abre o nosso entendimento. Tira toda a cegueira espiritual, Senhor. Abre os nossos ouvidos, ó Pai, para que a gente possa, Senhor, ouvir a Tua voz. Mostra, Senhor, a cada um que está aqui, a cada um que está na sua casa, que por muito tempo foi cancelado, se cancelou, foi cruel consigo mesmo. Mas nessa manhã o Senhor escolheu para falar com ele e dizer: você é filho amado, você é minha filha amada. E essa manhã eu estou abrindo a tua visão, eu estou abrindo o teu entendimento, para que você possa ver como eu te enxergo, como eu te vejo. Perdoado, restaurado, amado. Essa é a visão que o Senhor tem de você nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa, nessa palavra, querido, falar aos nossos corações. E que nós possamos, em nome de Jesus, apacentar as ovelhas do Senhor. Nessa manhã, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos restaurou. Estamos num processo de restauração. Então não seja mais, não aceite mais. Não seja cruel com você mesmo. Você é filho, você é filha amada do Senhor. Se enxergue assim, se veja assim, perdoado, restaurado, amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, se levante. Se levante porque o Senhor já te perdoou. Decida nessa manhã se perdoar também. Volte a fazer aquilo que o Senhor colocou diante de você para você fazer, porque nessa manhã eu tenho a certeza que o Senhor está te reencontrando e te restaurando e te trazendo força em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus! Aleluia!
Olha para o teu irmão e diga assim: você é filho de Deus, amado, perdoado e restaurado por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bênção de Deus. Você pode se assentar. Querido, você que está aí na sua casa, você vem estar conosco. Vem estar conosco. Queremos te conhecer. Queremos saber quem você é, você nos conhecer. Igreja Batista Maranata, uma igreja pertencer, uma família pertencer. Eu tenho falado isso, porque nenhuma palavra que sai da nossa boca, ela volta vazia. Então, venha estar conosco, venha nos conhecer. Você que mora aqui na Grande Porto Alegre, você que mora aqui na Volta, você que manda mensagem para mim lá, você que escuta a rádio, venha estar conosco, venha nos conhecer, saber quem nós somos. Somos uma família, e queremos te conhecer e saber que você é amado pelo Senhor Jesus. Chega de se cancelar, chega de ser cruel com você mesmo. O Senhor tem um grande chamado para a tua vida. Que Deus abençoe a tua manhã, que Deus abençoe o teu domingo, que Deus abençoe a tua semana, em nome de Jesus. Que seja o melhor mês da tua vida, que seja um melhor ano, um ano de recomeço, de restauração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?